Boa tarde, vamos lá. Abrindo o FlexScan aqui. Seguindo a nossa aula de ontem, tá? Na aula de ontem, só para quem perdeu ou esqueceu, eu acho que ela já tá lá. Vamos até conferir, que isso é uma boa coisa pra gente fazer sempre, pra gente sempre fixar que as aulas estão no canal. Vamos ver. Ó, a aula da call seca, continuação, que foi a aula de... Eita porra, aconteceu aqui, gente? Apareceu um macaquinho aqui, ó, roxo. A continuação da aula de call seca já tá lá, tá? Que eu, se não me engano, é a aula de terça, se não me engano. Então a gente já tem a compra da call seca, os primeiros conceitos lá no canal, para facilitar, né? Para facilitar o nosso estudo aqui e facilitar o acompanhamento das aulas. Vamos colocar na nossa planilhinha. Colocar aqui na planilhinha lá. Isso. Começou a aula, pessoal. Aqui, ó. Tá? Aqui, era essa aqui, né? Mercado de alta. Então, fica essa aula aqui. Ô Silvio, cuida da sua vida aí. Rapidinho. Vou colocar aqui, ó, a aula de terça-feira. Então, falta a aula de ontem, né? Que foi os primeiros conceitos sobre o call spread. E hoje a gente continua falando sobre... O que ele falou? Vamos lá. Desculpa, gente. Estão falando besteira aqui, me distraiu. Vamos lá. Então hoje a gente continua falando do call spread, tá? Ontem, na aula de ontem, depois vocês dão uma olhadinha lá quando ela aparecer no canal. A gente falou as primeiras ideias do call spread, né? A gente deu os primeiros conceitos, quando que você fazia, como que ele era constituído, para que ele servia, qual que é a diferença entre ele e uma compra de uma call e tudo mais, né? Então a gente viu tudo que abordava a questão do call spread na aula passada. Nessa aula aqui, eu quero fazer uma coisa um pouco mais prática, que é mais ou menos ver que tipo de call spread que eu compro e como que eu escolho os strikes, qual que quando eu olho um call spread e vou escolher os strikes, o que cada um significa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o call spread, ele constitui a compra de uma call e a venda de outra call, tá bom? É importante a gente saber que os strikes, tá? Que os preços de exercícios de todo o call spread, né? Ele é crescente, tá? Então, a call que você compra, tá bom? A call que você compra, ela tem que ter o strike maior do que a call que você vende. Então, se você comprar uma call de strike B, tá bom? Desculpa, se você comprar uma call de strike A e vender uma call de strike B, A obrigatoriamente tem que ser maior do que B, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante, porque caso contrário você não está fazendo um call spread, né? Você está vendendo um call spread. Eu sei que parece um pouco besta, né, a gente pensar isso, mas a gente tem que saber isso daqui, que A tem que ser maior do que B. O que significa, então, cada um desses dois strikes, do strike A e do strike B, o strike que eu compro e o strike que eu vendo? Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? O strike A, ele vai ser sempre mais caro, tá, do que o strike B, que obviamente é mais barato, tá bom? Até pela constituição do call spread em si, tá bom? Você vai comprar uma call de strike mais baixo do que você vai vender. A gente sabe que a relação que a call tem com o seu strike, ela quanto mais alto o strike, menor o preço das calls, né? Então eu vou comprar uma call de 20, por exemplo, e vender uma de 21, onde a de 21 obviamente tem que ser mais barata do que a de 20, e ela é mais cara, logo eu vou sempre pagar, tá bom? É uma operação é uma estrutura que eu sempre coloco o dinheiro na frente, não é igual a algumas estruturas que eu não coloco dinheiro ou que eu recebo para entrar, tá bom?
Então isso muito importante a gente saber também, tá bom? Agora, como que eu escolho de fato, né, os strikes? Vocês lembram que na aula da call, tá bom? Na aula que a gente falou da call, que é essa aula aqui, tá? Essa primeira aula de call aqui, tá? Essa aula aqui, a gente falou sobre at the money, in the money e out of the money, né? A gente deu esses exemplos até para na hora da escolha da call que você ia comprar, você utilizava esses conceitos que ele te falava muito sobre a rentabilidade, né, e sobre o risco. A gente viu basicamente que a gente tinha então, né, dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro, né? A gente viu que tinha essas três classificações, tá bom? Dentro do dinheiro a gente tinha mais probabilidade, né? E menos retorno, né? No dinheiro era meio que equilibrado as duas coisas, e aqui fora do dinheiro, que era aquelas mais pozinho, né, mais difícil de acontecer, você tinha menos, obviamente, menos probabilidade e mais retorno, tá? Só para dar uma relembrada na aula de segunda ou terça-feira. Segunda, eu acho que a gente falou disso aqui, tudo bem? Então, no call spread, essa mesma regra pode ser seguida, tá bom? Um call spread onde você compra os strikes, né, onde você compra e vende, quando o call spread está no dinheiro, né, ou seja, quando, vamos supor, você tem a Petro a R$20, você faz um call spread 18,19. Tá? Normalmente, obviamente, é um call spread dentro do dinheiro, você vai ter um retorno menor e uma probabilidade de um risco, né, uma probabilidade de acerto muito grande e um risco menor, obviamente, um retorno bem pequeno. Se você pegar, por exemplo, isso aqui seria um dentro do dinheiro. Se a Petro está 20 e você pega um 21, um 20 ou um 19,5, imagina um 19,5, 20,5, tá? Você vai ter mais ou menos equilibrado essas duas coisas. Se você pegar um call spread longe, né, fora do dinheiro, sei lá, 22, 23, você vai ter. Desculpa, gente, tô engasgando. Desculpa, só um segundo. Vamos lá. Se você pega um 22, 23, que é fora do dinheiro, você tem menos probabilidade de acerto, mas você tem mais retorno. Perfeito? Agora vamos entender exatamente. Essa regra vai valer também para o call spread, tá bom? É a mesma coisa que a gente falou nas calls, vai valer para o call spread também, mas vamos ver o que significa cada um desses strikes A e B, tá bom? O strike A, tá? Que é o strike que eu compro, ele me diz onde eu começo a ganhar, tá? Então, onde você começa a ganhar com o seu call spread, tá? A partir de que preço o seu call spread começa a rentabilizar, e isso é dado pela primeira call do call spread pelo primeiro strike, tá? Então, por exemplo, a partir de A, você começa a ganhar no seu call spread, tá bom? A venda do B, né? O strike B, qual a preocupação que você tem que ter para escolher a call que você vai vender? A primeira delas, obviamente, tem que ser maior do que o de A, né? Tudo bem, isso a gente já passou. A segunda vocês lembram que quando a gente falou sobre o call spread, né, quando a gente deu a primeira ideia da estratégia de um call spread, a gente falou que a gente tinha um mercado de alta, né, a gente tinha um mercado de valorização, a gente queria ou a gente esperava uma valorização forte do mercado, tá? E ao mesmo tempo a gente tinha uma alta limitada. Vocês lembram da palavra limitada? Né? Eu acho que vai subir, mas eu acho que sobe até certo ponto, até tal valor. Né? Dado isso, dado que essa alta é limitada, esse limitador da alta, ele é exatamente o strike B, tá bom? A gente tem que perceber que o strike B, tá bom? É onde você para de ganhar, tá? É onde você quer não, né? Mas onde você aceita parar de ganhar ou ainda a limitação da alta.
tá bom? Então, onde você para de ganhar ou a limitação da alta, é isso que significa o strike B, tá bom? Onde está outra coisa que você precisa analisar, tá bom? É a distância entre A e B. A distância entre A e B, tá? Diz muita coisa sobre o call spread também, tá bom? É bom saber essas coisas de cabeça que na hora de montar fica muito mais fácil, tá? A distância entre o strike A e o strike B, tá? Eles te dão o retorno do seu call spread. O retorno do seu call spread, o retorno máximo do seu call spread, ele é sempre B menos A, tá bom? Então, um call spread de Petro, por exemplo, 2021, ele vai te pagar no máximo R$1, tá? Por opção que você compra, concorda? Né? Se eu compro, se o retorno vem de B menos A, né? Se o retorno vem da diferença entre os strikes, né? Entre o segundo e o primeiro strike, então, se eu compro um 2021, eu tenho um retorno máximo de R$1. Isso é muito importante, tá bom? Então a gente vê aqui que quanto maior a distância, maior o retorno, tá bom? Maior o retorno, o quanto você vai ganhar, tá bom? Porém, tá? Porém, e o custo, tá? O custo do call spread, tá? Ele também tem a ver com a distância entre A e B. Quanto maior a distância, maior o custo. Tá? Óbvio, né, gente? Também óbvio. Se eu tenho um call spread que a distância entre os strikes aumenta o meu retorno, tá? Então ele tem que aumentar ele tem que aumentar o custo também, ele tem que custar mais, tá? É óbvio que, por exemplo, um call spread 2021 de Petrobras tem que valer menos do que um call spread 2022, né? Porque se esse aqui paga R$1 para ação a 21 e esse aqui paga R$2 para ação a 22, esse aqui tem que valer mais, tá? Ele tem que custar mais para você entrar. Então, onde está a grande coisa que a gente tem que olhar quando a gente está fazendo um call spread é exatamente nessa relação, tá? É exatamente, na verdade, uma conjunção de onde eu quero começar a ganhar, onde está a minha limitação da alta, né? E quanto que eu quero essa distância, tá bom? Obviamente, aí a gente vai ver agora no simulador, eu não vou querer fazer, por exemplo, call spreads muito largos, tá? Tipo 20, 26. Não faz tanto sentido fazer um call spread 20, 26. Então, agora a gente vai olhar algumas coisas que a gente vai tentar montar aqui, tá? Olhando exatamente essas regras, tá? E a gente vai tentar montar um call spread fora do dinheiro, um call spread, dentro do dinheiro, né? In the money, tá? Um call spread no dinheiro, at the money, e um call spread fora do dinheiro, out of the money, tá? E a gente vai ver a relação de custo, de rentabilidade, de chance de acerto. Eu acho que com isso a gente consegue ter as ferramentas certas, né, para a gente escolher. Tá? Assim como na compra da call seca não existia uma resposta certa para qual call eu compro, né? Não existe uma resposta certa para qual call spread eu compro. Você precisa fazer essa ponderação de custo e tudo mais, tá? Então, vindo aqui no simuladorzinho do FlexScan, vamos ver para Petro, tá? Vamos ver para Petro, eu vou colocar duas calls, né? Coloco duas calls, uma compra e uma venda, perfeito? Vamos fazer primeiro, né, um dentro do dinheiro, um in the money, tá? Vocês confiem em mim nos valores que eu tô falando aqui, porque eu não consigo aproximar e não dá muito para ler. Mas eu vou colocar um call spread aqui, ó, bem dentro do dinheiro, para a gente ver, ó. Um call spread 19,20. Tá? Um call spread 19,20, tá bom?
Ó, um call spread 19 com 20 fica muito dentro do dinheiro, né? Eu vou colocar 20 com 21, tá? Só porque senão fica muito irreal o exemplo. Eu vou colocar 20 com 21. Tá? Isso aqui é um call spread 20 com 21, tá bom? Então vamos lá, o call spread 20, 21. É um call spread dentro do dinheiro, tá? Dá para entender que os dois strikes, né, a minha área de ganho, onde eu ganho dinheiro, onde o meu call spread paga, tá abaixo do valor da ação hoje no mercado, né? Se a ação hoje no mercado... Vocês não estão conseguindo ver minha tela toda? Não, né? Ah, não, estão sim. Não estão, não. Olha que curioso. Vocês não estão conseguindo ver minha tela toda, acabei de perceber isso. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Não sei. Vamos lá. Tá bom. Vocês estão conseguindo ver tipo só um pedacinho da tela, né? Acabei de reparar, mas não muda nada, eu só tô usando essa parte que vocês conseguem ver mesmo. Então, um call spread 2021 é um call spread dentro do dinheiro, tá bom? Obviamente dentro do dinheiro, né? Os strikes dele estão abaixo de quanto custa a Petro agora, que tá 21,17, tá? Ou seja, ele já está em preço de exercício, né? Dá para eu exercer o 20 com 21. Tá bom? Onde está a grande questão, né? A pessoa pode falar, pô, qual spread de 20 com 21 é bom porque ele tem uma rentabilidade, né? Ele me paga, ele paga R$1. Pela sua regra, ele vai me pagar R$1, né? E eu vou ganhar esse R$1 com bastante chance, porque tá 20, 21, a Petro é 21,16, né? Onde está a grande sacada? Esse call spread, ele tem um custo alto. Vocês concordam? Um call spread 20,21 com a Petra 21,70, ele tem que ter um custo alto, tá? Uma coisa muito importante que você tem que saber, assim, de bate-pronto, tá? Se o call spread paga R$1, tá bom? Se o call spread paga R$1, ele não pode custar mais do que R$1, tá? Não faz sentido nenhum você pagar mais do que R$1, tá? Numa coisa que pode te pagar só R$1. Então você vai comprar um ticket de loteria, não faz sentido você comprar um ticket na Mega Sena que o prêmio é de R$10 e ele custa 11, concorda? Mesmo se você ganhar, você ganha menos do que o que você pagou, não faz nenhum sentido. Então, se ele paga R$1, é importante a gente saber que o custo máximo dele é R$1, tá? Pode ser que alguém vire e fale, mas eu já vi call spread valendo mais, esse call spread valendo mais do que R$1. Tá, se você tiver muito grande o spread na tela, né? Se os preços de bid and offer, de compra e venda, forem muito largos, pode ser que realmente dê essa diferença, tá? Mas não vai acontecer para a Petrobras e para um dentro do dinheiro assim tão próximo. Tá bom? Preço de entrada desse call spread, tá? É de 72 centavos. Foi isso que eu falei, né? É um call spread caro, tá? Então o que você tem que olhar não é o custo e não é quanto ele paga, é essa relação, tá? Repara que esse call spread ele tem um lucro máximo, tá bom? Ele tem um lucro máximo de 1 menos 0,72. Concorda? Ele tem um lucro máximo de 28 centavos. Ele ainda tem um lucro percentual, tá? De 28 em 72, tá? Ele tem um lucro percentual de 39%, tá bom? Então você coloca 72 para ganhar 39%, né? Então, um call spread dentro do dinheiro, tá bom? Claramente ele tem uma probabilidade de exercício alta, tá bom? Um lucro de 39%, então você coloca 72, se a Petrobras ficar acima, se mantiver acima de 21, tá bom? Às vezes ela nem precisa de fato subir, né? Como esse exemplo que a gente deu, um call spread 20-21, se ela ficar aí no 21,16 até o dia, se ela ficar
vamos supor que ela fique parada no 21,16, você ganha isso aí. Então, call spread 20,21, custo de 72 centavos, paga R$1 caso dê certo, lucro máximo de 28, percentual de 39% no máximo, né? E alta probabilidade de acerto por tudo que a gente já viu, tá bom? Vamos pegar agora um at the money, tá? Um at the money. Repara que tem outra coisa aqui também, tá, gente? Que a gente tem que ver e que eu acho que é interessante a gente sempre fazer essa ponderação também, é com relação ao break-even. Tá? Acabei de pensar, é uma coisa boa de você saber, tá? Dado que eu estou comprando um call spread 2021, lembra que eu falei que o primeiro strike me falava onde eu começo a ganhar? Então, se eu começo a ganhar no 20, porém estou pagando 72 centavos, tá? O máximo que a Petrobras pode cair é até 20,72, tá? Qualquer valor acima de 20,72, eu estou ganhando dinheiro com essa operação, tá bom? Valores abaixo de 20,72, e aí eu começo a perder dinheiro porque eu paguei 72 centavos, eu vou tirar menos do que eu coloquei. Tá bom? O ideal é que ele fique acima de 21 para que você tire esse 39%. Tá bom? Então, vamos pegar agora um at the money, um call spread at the money, ó. Eu vou pegar aquele que a gente falou mesmo, ela tá 21,16, eu vou pegar um 19,5. Não, desculpa, vou pegar um 20,5, 21,5, tá? 20,5, 21,5. Eu vou pegar todos os call spreads com o mesmo vou pegar os call spreads com a mesma rentabilidade, tá? Que pague a mesma coisa, para que a gente consiga comparar as coisas, tá bom? Porque eu acho que fica mais fácil para a gente comparar. Então vamos lá. Custo desse call spread. Então, primeiro, ele paga R$1, tá? Ele tem que valer menos do que R$1. Né? Obviamente, ele tem que valer menos do que R$1. E, obviamente, ele tem que valer menos do que o call spread in the money. Não é verdade? Ele tem que valer menos do que esse aqui, tá bom? Porque ele é mais difícil de acontecer, tá? Então, ele paga R$1. Quanto que ele custa? Segundo o FlexScan, ele custa 55 centavos, tá? Então, ele paga R$1, custa 55 centavos, lucro máximo, tá? De 45 centavos, percentual de lucro 82, probabilidade de acerto média, tá? Se comparado com os outros, né? E o break-even desse daqui é 20,5, tá bom? Que é o onde eu começo a ganhar, mais os 55 que eu paguei, tá? Break-even de 21,05. Então repara que aumentamos o risco, tá bom? Ó, por que a gente aumentou o risco? Porque agora, se a Petro ficar antes, tá? Para eu não perder dinheiro, para eu não perder o que eu coloquei, para eu não perder nenhum centavo do que eu coloquei, a Petro precisava ficar em cima, precisava ficar acima de 20,72. No caso da At The Money, tá? Ele paga muito mais, né? Ele tem um lucro percentual de 82%, tá bom? Mas a Petro tem que ficar acima de 21,05. Então, já é uma diferença que a gente pode, inclusive, fazer o seguinte, né? Aqui, a diferença de 21,05 para 20,72 é de 33 centavos. 33 centavos em 20,72, por exemplo, a gente está falando de uma alta, pode parecer pouco, tá? Mas é uma alta de 1,5%, tá? Não, é uma alta alta, vamos dizer assim. Uma alta bem altinha, tá? De 20,72 para 21,05 é considerável, tá? Então, essa diferença aqui de probabilidade vem daqui, tá? Vem desse 1,59 aí que o ativo tem que, tá bom? Sem contar que esse daqui, se ficar acima de 21, já me paga R$1, eu já tenho os 39%. Esse daqui tem que ficar acima de 21,5 para que eu ganhe esses 82%. Tá bom? Então estamos falando de 50 centavos em R$21, tá? Não é pouco, também não é pouco, 50 centavos em R$21, estamos falando de 2,3%, tá, do valor, não é pouco também, tá bom? Não é uma coisa, então não se deixe enganar somente pelo lucro, tá? O que eu quero falar é que montar um call spread é uma arte, vamos dizer assim, onde você tem que ponderar muita coisa.
tá? Você tem que ponderar muita coisa. Não se engane por um único valor, tá? Ah, esse aqui paga R$3. Dane-se que ele paga R$3 se o lucro percentual é baixo. Ah, esse aqui tem um lucro percentual altíssimo. Tá, dane-se se ele tem um lucro percentual altíssimo se a probabilidade é muito, muito, muito baixa, tá? Então, beleza. Vamos pegar agora um fora do dinheiro, um out of the money, tá bom? Um call spread out of the money, como a gente falou, era um que não está dando exercício. Vamos pegar, por exemplo, 22, 23. Você já espera algumas coisas, né, do call spread 22, 23, na verdade. Custo do call spread 22, 23, ele paga, primeiro, o call spread 22, 23, ele paga R$1, o mesmo R$1, na verdade? Tá. Custo, muito baixo, né? Tem que ser muito baixo. Custo de 15 centavos para você entrar nesse call spread hoje, para você entrar agora nesse call spread 22, 23 para abril, tá? Lucro máximo dele, tá? Bem alto, 85 centavos, tá bom? Lucro percentual dele, 567%. Probabilidade baixa, tá? Break even no 22 mais 15. 22, onde eu começo a ganhar, mais 15 centavos quanto eu paguei nele. Ou seja, tá? Apesar de eu colocar pouco dinheiro para buscar uma alta legal, tá bom? Para buscar um lucro legal, eu coloco 15 centavos para buscar 85, é pra caramba, tá? Estamos falando de 567%. Mas esse 15 centavos está com um risco bem alto, tá? Perto desse 72 aqui, ele está com um risco bem alto. Não é verdade? Repara que, ó, de 22,15 para 20,72, aí é lote, tá? 1,43, 1,43 em 20,72, aí é quase 7% de alta. Então, esse capital aqui, tá? Se comparado a esse, ele tá mais ou menos 7% de mais risco, né? A pedra tem que subir 7% para que eu não perca os 15 centavos, tá? Então é uma coisa vai com a outra, tá bom? Buscar um lucro desse aqui é sim arriscar um pouquinho mais o seu capital, tá bom? Vai de você escolher qual dessas três. Obviamente, não precisa ser exatamente esses, né? Pode ser, sei lá, 19,5, 20,5. Você vai trabalhando, tá bom? Uma coisa muito importante para você ver na escolha é a questão do mercado, tá? Se o mercado tá com liquidez nas duas que você escolheu, tá bom? Por exemplo, entre fazer uma 2021 e fazer uma 20 e uma 19,75, 20,75. É muito parecido as duas, né? Só que imagina que na 19,75 o spread esteja muito grande, né? Você vai pagar muito spread para entrar na operação, não vale a pena. Isso é uma coisa que você tem que olhar também. Você tem que olhar a tela e ver como estão os preços nela para você não ter uma diferença muito grande, tá? Vamos pegar um call spread deep out of the money, que era aquela pozinho. Vamos pegar um call spread pozinho. Vamos pegar um, por exemplo, tá bem pozinho, 24, 25. Vocês vão ver. 24, 25, tá bom? Vai ser um call spread, tá? Então, call spread 24, 25, tá bom? Custo desse call spread, imagina-se bem baixo, não é verdade? Bem baixo, custo desse call spread de 2 centavos, tá bom? Quanto ele paga? R$1, tá? Lucro máximo, 98 centavos. Percentual de lucro, 4.900%. Probabilidade baixíssima, tá? Probabilidade baixíssima de acontecer. E break-even no 24 mais 0,02, no 24,02. Então você vai colocar 2 centavos para buscar 98, né? Ou seja, você vai buscar uma rentabilidade muito alta. Você vai entrar você vai buscar um lucro percentual muito alto, você vai entrar numa probabilidade muito baixa de acerto, tá? Muito provavelmente é muito difícil, né?
a Petro subir tanto de 21,16, 17 para 25, a gente está falando de uma alta aí de 25 para 21, de 21,17 para 25, isso aqui em 21,16, a gente está falando de uma alta de 18%. Então, se o ativo subir 18% até o vencimento dessa opção, você ganha 4.900%. Tá? O problema é que o seu break-even, onde você passa a não perder mais esses 2 centavos que você colocou, ele é muito alto, ele é no 24,82, é uma coisa que você tem que considerar. Tá bom? Então, gente, isso aqui é uma visão de como você monta, do que você se preocupa na hora, o que você tem que se preocupar na hora de montar um call spread, o que você precisa olhar, tá? Quais os fatos que você precisa olhar. Agora, qual você vai montar, vai de você, quanto você quer colocar de risco, quanto você não quer, ou quanto você está confiante também na opção, né, na ação. Se você acha que a Petrobras vai subir muito, talvez um 21, 22 não seja tão fora do dinheiro assim, um 22, 23 também não seja tão fora do dinheiro assim, né? Também tem que levar em conta o que você está achando da ação. Perfeito? Segundo a nossa planilhinha, então essa aula aqui era isso que eu queria falar, como montar um call spread, já falamos. Amanhã a gente entra na última operação, de mercado de alta, né, das básicas que a gente tem, a última operação no mercado de alta, Seagull de alta, então a gente vai fazer, explicar para vocês o que é o Seagull, falar todos os riscos do Seagull e fazer essa mesma análise que a gente fez aqui para até agora, Fly, Condor, Call e Call Spread, a gente faz ela para o Seagull de alta. Perfeito? Perfeito. Gente, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, Telegram, Facebook, manda por aí, comenta no vídeo, qualquer coisa, e a gente responde para vocês, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, bons negócios para vocês aí, gente. Tchau, tchau.